Olá amigos do canal Minuto do Rodeio, Eugênio José por aqui com mais uma entrevista hoje com... Ele é juiz, ele tá no rodeio ainda, mas é um ex-competidor da modalidade cutiano, Milton Cosme. José Milton Cosme, José Milton Cosme, conhecido, né? Como que veio o cutiano na sua vida? O rodeio, na verdade, como que apareceu o rodeio na sua vida? Você tinha alguém, pai, irmão, amigo? Como é que você entrou no rodeio? Como é que apareceu? Eugênio, eu não tenho ninguém do rodeio, assim. Eu sei que meu avô foi tropeiro no passado, porque foi um tropeiro assim, esses caras que ficam andando a cavalo, pegava burro para trocar e ficava de cidade em cidade levando tropa e fazendo rolo. Então meu avô foi esse tropeiro. Eu acho que essa paixão por animal, eu devo ter pegado um pouquinho da genética dele. E o rodeio, eu morava em São Paulo, na capital, veja só, eu sou nascido em Santo Amaro, do lado do Largo 13, Capão Redondo, eu fui criado naquela região ali. E por sinal, teve um tropeiro, um dos primeiros tropeiros do país, que era a Companhia Sul América, o seu Zezito, e tinha um neto, filho dele, que era um peão de rodeio. E através do dia a dia meu, eu conheci o sítio do Zezito, e eu era muito criança, tinha de 9 para 10 anos, eu ficava no sítio, aqueles moleque imperativo, roubava cavalo para andar no pelo. Ah, vamos tomar um banho de cachoeira, mas eu não vou a pé, vamos roubar um cavalo. Roubava o cavalo, andava o dia inteiro, paixão, paixão, tomei muito cacete da minha mãe por andar a cavalo no pelo, sujava as roupas. E quando eu fiz de 14 para 15 anos, eu era muito imperativo. Eu não gostava muito de ficar em casa, essa época com essa idade eu já dormia pra rua, eu já tinha assim eu já me bancava, na verdade, porque eu sempre fui um cara que trabalhei quando eu era criança. Depois que eu virei peão, eu esqueci um pouco do serviço. No começo Mas antes de virar peão, eu era trabalhador, rapaz. Eu fazia muitas coisas, eu gostava de ter o meu dinheiro. E eu na escola, todas as minhas redações era feita inspirada em cavalo, em rodeio, porque eu via os rodeios quando eu era criança do seu João Gargalac, do Zezito, e eu ficava vidrado naquilo, eu falava, um dia eu vou ser peão. Eu quero montar em rodeio, eu quero ser igual a esses caras. Eu era muito fã de um peão, já não existe mais entre nós, e ele que me resgatou no rodeio, eu devo muito a minha vida a ele, chama Luiz Alemão. Cara, foi a pessoa que eu mais fui fã na minha vida, porque ele era um peão brabo. Ele era brabo, aqueles peão que fazia muita atrapalhada na madrugada, então eu era fanático por causa daquilo. Eu fui envolvendo nisso daí, quando eu me dei conta, eu já tinha feito uma procuração do meu pai, autorizada, eu mesmo tinha assinado, e cheguei no rodeio do seu João Gargalac e falei assim, Toninho Cabeludo, o meu pai já deixou montar, ele deixou eu ser peão, ele me autorizou aqui, você não faz minha inscrição em Santana do Parnaíba. Eu tinha de 15 para 16 anos. E montei nesse cavalo, falei, nossa, agora eu já sou peão de rodeio, montei só um dia. E todos os dias eu amarrava aqui, vestia espora, colocava uma luva cortada aqui e ficava na festa, trajado. Os outros veem que eu era peão, eu já estava montando. Então o prazer da gente tinha era estar no rodeio dava alojamento, dava comida, pagava consola. E quando eu cheguei no rodeio, falei, é isso aqui que eu quero. Você imagina um pré-adolescente livre. E essa região lá que você morava era a região de São Paulo muito pobre, favela, essas coisas assim? Tinha muitas comunidades na época, mas lá em São Paulo, Eugênio, você não sabe o tanto de criador de animal que tem. Se eu te levar lá onde eu fui criado, do lado do Capão Redondo, Boimirim, ali aquela região de São Paulo, cada casa, Eugênio, tem uma cocheira no fundo. Tem casa... Do Capão Redondo? É. Uma comunidade assim... Numa comunidade... Extremamente violenta, assim. Eu entro com você dentro de uma comunidade, a gente passa corredores para chegar na casa de alguém que só passa o cavalo selado. E lá no fundo da casa dele tem cocheira. Você não acredita nisso, rapaz. Eu levo lá e te provo. Então lá em São Paulo, essa região, tem muita gente country. Não country do rodeio, mas um country que gosta do animal, que gosta dessas coisas. São Paulo tem muito cavalo. Então eu fui sempre envolvido com animal, com cavalo, tudo, e para mim ficou fácil virar peão por essa companhia que era vizinha nossa ali. Eu virei peão e estou até hoje aí, graças a Deus, rapaz. E como é que esse foi o primeiro rodeio que você montou ou o profissional? O primeiro rodeio profissional que eu montei foi em Santana do Parnaíba, essa história que eu te contei, que eu falsifiquei uma autorização do meu pai e fui pro rodeio. Então, esse rodeio era profissional? Era rodeio profissional. Era profissional, então esse foi o primeiro. Rodeio de boi, de cavalo, inclusive quem foi campeão foi o José Gonçalves de Sena, o Zé Cascão, lá de Jabuticabal. Eu lembro dele. Aquele cara inspirou muito nós ser um bom peão, porque ele vinha do interior para montar em São Paulo e nós ficava olhando nele assim, ó, porque ele era muito bom peão.
E o finado Virgílio, tanto que o Virgílio, quem prestar atenção no Virgílio Montano e o Zé Cascão, eles eram semelhantes, porque o Gila se inspirou no Zé Cascão Montano e eu também. Verdade. A gente não conseguiu ser ele, mas a gente queria ser igual a eles. Eu não lembro de ter conhecido, talvez eu vi uma vez ou outra o Zé Cascão, mas eu vi muita montaria na televisão. Eugênio, aquele. Então realmente você faz. Olha, eu chego a me arrepiar, ele foi um fenômeno de uma montaria. Ele foi um fenômeno da montaria em Cutiano. Então pra gente ele era o nosso ídolo. Aí foi passando, aí foi conhecendo aí veio Jair Honório, Marildo Francisco, Sabará, Rosângela de Souza, que eram os peões bons da época, enfim, vários peões, que eu não vou lembrar tudo o nome assim. Mas ele foi a inspiração nossa para nós virar peão. Agora, para chegar no rodeio, para ser peão, foi desde criança o contato com o animal. Uhum. E quando você ganhou o primeiro título? Meu primeiro título de campeão foi em São Lourenço da Serra. Lá na região também. Região de perto fica assim, São Paulo, Taboão, Itapecerica, São Lourenço da Serra. Foi o primeiro título que eu ganhei de campeão. Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e São Lourenço da Serra. E São Lourenço da Serra. Eu ganhei meu primeiro título de campeão, cheguei em casa e falei, pai, o senhor não acredita, eu fui campeão no rodeio. Ô, que legal, rapaz, bacana. E o que você vai fazer? Eu falei, vou comprar um churrasco. Eu já convidei todo mundo, meus amigos aqui. Eugênio, meu pai ainda me emprestou um pouquinho de dinheiro para pagar o churrasco. Com o dinheiro do rodeio eu gastei tudo em carne, rapaz. Naquela época nós não bebia, foi carne e refrigerante. Mas foi a melhor coisa da minha vida, eu não dormia, rapaz. Você ganhou moto, carro? Ganhei. Quanto? Você lembra quanto? Eu acho que eu ganhei umas 6 motos, Eugênio. Conta de mentiroso, 7, mas uma eu não recebi. Uhum. Fui lá em São Paulo, ganhei ela, o cara deu um golpe, o cara não ganhando, foi a primeira. Certo. Falei, pô, a primeira moto que eu ganhei eu não recebi. E nós, muito moleque, não ligava tanto pra essas coisas. Eu nunca fui um cara de correr atrás de dinheiro, Eugênio. Eu sempre corria atrás de ser feliz. Tanto que quando eu viajava com um amigo meu que ganhava campeão, parece que eu ficava mais contente como se fosse eu que tivesse ganhado. Eu só queria aventura, eu queria ser feliz, cara. Eu queria ser contente, mas eu queria estar no mundo country. Porque era uma vida ali, graças a Deus, eu comecei no rodeio de 14 aos 16 tentando ser um profissional. Mas antes disso eu já vinha no pastorejo, já montava arquibancada, montava arena, eu era totalmente imperativo. Os peões falavam assim, ô moleque, busca um conhaque pra minha liga. Antigamente tinha isso no fundo do brejo, pra eu tomar um conhaque antes de montar, rapaz. Aquele eu catava o dinheiro, saía correndo, quando o peão pensava que não, já tava com o conhaque na mão dele, já tinha tomado uns 2 goles também. Tava feliz, não era moleque. Rapaz, aquilo eu tava no céu. Tava no céu, o rodeio me educou, me colocou, me aproximou perto das pessoas boas, independente de onde eu saí, das comunidades, das favelas que eu frequentei, o rodeio me deu uma outra visão de pessoas de índole, Eugênio. E quando a gente é criança, a gente chega no rodeio que vira peão, a gente tem medo de fazer as coisas erradas e pagar no rodeio. Não vou fazer isso não, depois eu vou montar num cavalo, eu caio, eu tô pagando. Então eu cresci com essa mentalidade assim, eu sempre fui uma pessoa imperativa, descontraída, sempre fui uma pessoa feliz. E você montou de que tempo? Quando você parou? Você lembra o ano? Eu montei de 1987 a 99. Você pegou uma... De 87 a 99. Você pegou uma fase que o peão do Cutiano, ele era sem filtro. Era louco, era bravo. Louco, bravo e o peão tinha que ser louco. Para ser peão tinha que ser bravo. Naquela época, né? A gente tinha essa convicção, porque o rodeio, ele se profissionalizou a cada festa que ele idealizou, mas naquela época, Eugênio, você vinha das fazendas, às vezes você vinha corrido de um crime que você fez, ou o peão era muito bom na fazenda, o patrão queria ver ele desafiar uma coisa no rodeio, então o rodeio foi crescendo desse jeito. O rodeio ele começou como é difícil quem não morou na fazenda ou quem não trabalhou, como eu trabalhei, você trabalhou, entender. Ele era praticamente o rodeio, ele era uma extensão do sarro. Do desafio. Eu ia falar isso, é um desafio do bom peão do fazendeiro. Do ego do sarro, do ego e do sarro. O peão brabão, quero ver ser brabão, vai lá naquele rodeio e desbravar aquele cavalo. Porque na nossa época era mais cutiano, o boi, era bem pouquinho rodeio de touro. Eu me lembro que o touro, quando eu comecei a montar, o touro tinha 3 prêmios. Sim. Primeiro, segundo e terceiro, e era tipo 10 montarias, 5 montarias só, e cavalo tinha 60. Uma bota, um chapéu, uma televisão, se bota, um chapéu. Eu fui uma vez no rodeio em Campos de Jordão, o primeiro prêmio era um cavalo crioulo, mas só tinha rodeio de touro. Eu nunca tinha visto um rodeio só de touro. O primeiro foi em Campos de Jordão. Até não estava em Cutiano, não tinha informação. Vai ter um rodeio em Campos de Jordão, vamos lá. Chegou lá, era só touro. Ainda fiz minha inscrição no rodeio mirim, quase me matou o boizinho lá, não sei se tinha nada com o boizinho, e eu trajado, querendo ser... Você gostava de aventura? Eu achei que tinha um cutiano, né?
E não tinha, o prêmio era um cavalo, foi até um prêmio bom, mas o segundo lugar não tinha nada a ver. Se ele deu um cavalo pro primeiro, ele tinha que dar a cela pro primeiro também. A cela era pro segundo lugar e o terceiro lugar foi uma maquininha de fazer sorvete. Aquilo era a maior felicidade do peão ganhar aquilo. Assim. E você pegou aquela fase de nota secreta? Peguei. 0 a 10, 0 a 20? Peguei nota secreta, peguei nota... 10 segundos? Peguei nota de 0 a 5. Era julgado de 0 a 5, alguns julgavam de 0 a 10, depois veio de 0 a 20, aí de 0 a 50 estendeu o 0 a 100. Aí permaneceu o correto, que era o 0 a 100, né? Mas eu tive todas essas fases, nota secreta, às vezes você não estava melhor que um peão, você era desclassificado, o peão tinha caído e estava montando. Era uma coisa sem organização. Era terra sem lei, era difícil. Era o Velho Oeste, né? Uma vez eu lembro o Amarildo Francisco foi reclamar que o Pelé tinha caído no primeiro dia e estava montando na semifinal. O cara falou, a montaria no primeiro dia dele que vale até o domingo. Tipo assim, a desculpa do cara era essa. Mas esse cara não é cortado e o outro parou e não é cortado. Não, a montaria dele vale até o domingo. Não tinha uma... Então hoje tá bom. Não tinha regulamento. Não tinha. E eu, Eugênio, quando eu comecei assim... a firmar no rodeio, que eu virei peão, falei, puta, eu sou peão de rodeio. E eu via as atrapalhadas, eu falava assim, ó, tem como ser honesto. O rodeio tem como melhorar, o rodeio tem como ser honesto. Eu viajei muito com o Luizão Preto. Quando eu comecei a jogar, eu inspirei muito nele. Ele era um cara grande e parecia que ele era brabo. Mas o Luizão é um menino de bigode, uma criança, de amor de pessoa, de coração, de bondade. Mas dentro do rodeio ele era brabo e xingava, falava, eu não vou te cortar, não sei o que, aquilo eu falei, meu, o cara tem autoridade mesmo, eu vou virar juiz. Porque no rodeio você pode gritar com o peão e fazer a coisa certa, porque tem como fazer certo. Hoje, na época, eu tinha essa convicção comigo, tanto que o pódio que o rodeio chegou hoje, né? Melhorou bastante. Isso melhorou. Principalmente no Cutiano, né? Nossa senhora, o Cutiano é o maior orgulho nosso hoje. Eu vejo um rodeio de Cutiano, cara, você não sabe o que é aquela paixão, gente. Eu chego a emocionar quando eu lembro de um cavalo bom pulando, um peão montando bem, cara. Nossa, aquilo, você não sabe como que fica o coração da gente, pelo amor que a gente tem naquilo, sabe? Tipo, dia igual hoje, vai ter Fera Goiana, vai ter uma... Rapaz, eu tô numa adrenalina aqui, eu tô tão contente nesse rodeio de Luanda, que é... Primeiro que Luanda foi o primeiro rodeio profissional da minha carreira. E depois trazer a seleção brasileira, das 5 melhores tropas do país, aqui tem 2. Então aqui está o melhor rodeio do país, porque está a seleção brasileira de Cutiano, as 2 melhores tropas que agrega o cenário do rodeio brasileiro, as pessoas sérias que estão com esses cavalos, e revolucionário Cutiano. Cara, a gente está no céu com o Cutiano. O Cutiano está segurando a onda do rodeio, às vezes o rodeio de touro tem muito tombo. Principalmente aqui no Paraná, né, que tá carente de boiada. Carente de boiada. Alguns rodeios voltaram a fazer o Cutiano. É isso aí, voltaram a fazer o Cutiano. Então o Cutiano está encobrindo porque vem de uma genética. O Cutiano teve um fôlego para se melhorar. O povo melhorou, lançou a genética, o rodeio cresceu. Eu acho que é daqui para melhor. O Cutiano eu acho que não sai, eu acho que ele não vem mais embaixo como ele teve embaixo no finzinho dos anos 90, né? Começo 2000 ali, 2000 e pouco. Começo 2000 e pouco, ele deu uma defasada. É porque a gente como profissional, por exemplo, eu nunca montei no Cutiano. Aliás, eu falei isso aqui, eu montei uma vez só arceada. Lá em casa, lá meu pai tinha, era uma arena de boi pequena, que era uma arena pequena, e tinha a marca 4 do Mauro Ney, lembra? Lembro demais, foi muito meu amigo, dos frigoríficos lá, né? Do Capuz. Marca 4. Existe meu cavalo lá em casa, que não tinha arena. Aí um dia eu falei, montei esse cavalo aqui, eu falei, e aí? Também moleque, né? Aí montei arceado, não caí não, mas não quis mais. Mas eu não quis mais não. Falei, gente, isso aqui monta nisso aqui é doido, é muito melhor montar em boi. Eu montei 20 boi e não monto num cavalo. Por isso que eu respeito demais. Eu nem sabia que eu ia ser comentarista um dia, mas eu experimentei montar uma vez. Você já sabe, você tem um gostinho do que é o Cutiano seco. O Cutiano é seco. E não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, não é pra qualquer um. Tipo assim, você sabe, Eugênio, que um peão de Cutiano ele leva 3 anos para aprender a montar. Ele não chega no rodeio já, pode ser que tem de cada 100 peão, não chega ganhando, porque não sei se o cara já nasceu para aquilo. Mas ganhando e parando em cavalo duro é diferente. Pra você falar, eu sou peão de Cutiano, vão uns 3 anos, porque você já está traquejado nos estribos, na altura de rédea, o jeito do cavalo pular, já está tudo dentro de você já sabe o jeito que você vai sair. Rapaz, o Virgílio Gonçalves, para mim,
daqui 100 anos mulher não pare mais um peão igual o Virgílio Gonçalves. Ele morreu, tiraram o Virgílio do cenário. Eu falo isso porque nós foi igual um irmão. O Virgílio morreu sem saber pegar numa rédea. Você acredita que um peão daquela qualidade, ele não sabia torcer rédea. Ele tinha muita força na mão, ele torcia aqui e vinha. Como assim? Ele não sabia fazer malandragem, ele não sabia torcer uma rédea dentro da mão, dar uma croca para ele, não. Não, era na raça. Tanto quando começou que a gente descobriu que podia enfiar o dedo dentro da rédea, tudo, ele trançava tudo. Depois tirou aquilo, velho. E ele foi o mesmo peão, mas morreu sem aprender a torcer a rédea dentro da mão. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Quando eu sempre com emergência, eu tinha entrevistado o Miltinho, que o Miltinho tem muitas histórias. Se for, como é que eu falo assim, eu tenho certeza que Deus nos abençoe, essa aqui será o primeiro episódio de muitos. Com certeza. Porque a história, tipo assim, nossa, o que eu já ouvi do Miltinho em rodeio, nós talvez se encontrem 1, 2 rodeios no ano. Mas... Eu já ouvi umas 30 horas de história, já mais ou menos assim, já contou. E tudo Quem foi Virgílio Gonçalves pra você? Nossa senhora, meu irmão. Foi um irmão que Deus me deu, cara. Quando eu lembro deles assim, nesses momentos... Emociona? Eu emociono muito, porque só eu sei quem foi aquele cara. Nós conviveu junto desde criança, de moleque. Quando você conheceu ele? Eu conheci o Virgílio de uns 12, 13 anos de idade. De moleque já? De moleque. Mas quem foi primeiro, ele ou você, pro rodeio? Nós dois foi junto. Aí ele participou do processo? Mesmo junto, porque a gente era criança e eles não deixavam nós montar. Criança, o modo de falar, a gente era um pré-adolescente. E eles tinham medo da gente montar. E nós dois era maloqueiro de fundo do brete, assim, força de expressão, imperativo, tudo. Aí nós descobrimos que o seu João Gargalac deixava o menor montar, o seu Zezito não deixava. Aí o Gila correu no rodeio do seu João Gargalac, montou no rodeio e falou: Mirtinho, vamos lá pro seu João, que ele já deixou eu montar, eu já montei em 2 rodeios. Eu falei: ah, você tá brincando, então vou em Santana do Parnaíba. Aí que eu virei o peão de rodeio lá em Santana do Parnaíba. Mas porque você falou Santana, eu fiquei lembrando dele, não tinha te contar a sua história. Mas nós começamos a montar junto. Ixi, fizemos muito rolo junto, assim, coisa de criança, de moleque, matar passarinho, jogar bola. E você viajou junto com ele depois? Toda a vida. Nós nunca partou. Você estava quando ele morreu? Eu estava fazendo um rodeio em Itu e ele estava montando em Novo Horizonte. Eu já era juiz, já tinha parado de montar. Bom, pra quem não sabe, porque a gente sabe da história, o Virgílio, infelizmente, ele morreu, ele foi assassinado no fundo dos Três. Foi uma fatalidade, tirando o segmento dele, né? O segmento dele foi lá em Novo Horizonte, né? Ele tomou um tiro no fundo dos Bretes, e aí os motivos, e aí ele deixou pra justiça. No dia, como que você soube a notícia? No dia eu estava no hotel, tinha acabado uma etapa master da PBR em Itu. Aí o Fabrício de Lobato, um peão muito amigo meu, fazia tempo que a gente não se encontrava, acabou o rodeio, veio embora, fiquei lá conversando com ele no quarto. Fiquei lá no quarto conversando com ele, eram umas 2 horas da manhã, meu telefone tocou o Batata. Falei: mas o que o Batata quer agora, Fabrício? Uma chuva dessa ainda, tava chovendo. Ô Batateiro, eu chamei de Batateiro. Ô Batateiro, ele falou: Mirtinho, onde você tá, cara? Falei: Batata, eu tô em Itu, tô fazendo o rodeio da Pibiara aqui. Ele falou assim: Mirtinho, acabaram de matar o Gila. Na seca, assim. Ah, Eugênio. Eu falei: você tá brincando? Como que foi, Batata? Ele falou: nós estávamos aqui no fundo do brete. Aconteceu um episódio, do jeito que ele contou. Eu falei: Fabrício, me desculpa, eu preciso dar uma volta. Na época eu fumava cigarro, passei a mão em 2 maçãs de Marlboro e saí pra chuva. Sem destino e sem saber o que eu estava fazendo, fumando. Não é possível, Gila. Começava a rir das coisas que, lembrando, que nós fazíamos, que nós estávamos juntos, começamos juntos, seguiu junto. E o Virgílio virou um peão que ele sabia que ele ia ser aquele peão. Porque quando nós era criança, ele e um outro menino lá, nós montava nos burrinhos, no rodeio, nos burrinhos. Sabe aqueles burrinhos da molecada que tinha? Que nós ia de chinelo, bermuda, montava naqueles burrinhos e depois lá no fundo nós pegávamos nós 3 na mão assim, o Virgílio falou assim: ó, nós 3 ainda vai estar assim no Barretão. Ele foi campeão 3 vezes de Barretos. E quando ele foi a primeira vez que ele foi campeão do Barreto, quando ele saiu lá no fundo assim, tava só nós 2, ele falou assim: Mirtinho, ganhou uma Mitsubishi, cara. Sou campeão de Barretos. Eu falei: você lembra no Parque da Água Funda? Quando eu, você e o Zequinha tava com as mãos pra cima, você falou que ia ser campeão, cara. Parque da Água Funda, São Paulo? Nós tava montando um rodeio. Parque da Água Funda ali
Na Lapa. Eu competi lá, cara. No Serete? No Parque do Água Funda, que tinha um gramadão assim. O gramadão, Parque do Água Funda. Hipismo. Era isso aí. Eu participava dessas coisas. Isso era em 86. Olha aí, tá vendo? E os rodeios eram de dia. Sim. Os rodeios eram de dia. Lá no Parque da Água Funda tinha rodeio 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 7 horas da noite. A mesma tropa, a mesma boiada e os mesmos peão. E nós ganhávamos por consola. Tanto que montava, nós ganhava. Entendi. Montasse 10 vezes, ganhava as 10 montaria. Então é isso. Aí nós metíamos o couro assim. Foi crescendo. Então o Virgílio pra mim foi um mito, né? Um mito do Cutiano, que eu sabia a capacidade dele para montar, eu sabia da capacidade dele para ganhar prêmio, ele era um super campeão, o Virgílio não gostava de perder, o Virgílio gostava de ser o primeiro toda vez. Então ele foi um super campeão, e aquilo eu admirava, porque eu sabia da garra dele, cara. Desde moleque garra, o Virgílio... E você, como você disse, você é aquele cara que torcia pro... Nossa senhora! Não se incomodou com o sucesso dele? Não, ele era assim, ele era engraçado, velho. O Virgílio era um cara careta, não bebia, não fumava. O Virgílio nunca usou droga. Montando, ele foi um excelente peão como atleta, ele não bebia, ele não fazia. Tudo que você fazia bêbado, ele fazia ação. E ele era um cara muito engraçado. E era gostoso ficar perto dele por causa disso. Eu acompanhei a vida inteira vendo o Virgílio Gonçalves na televisão, na revista. Em 2007, no ano do acontecido, 15 dias antes, eu tive a oportunidade, estava começando como comentarista, quando você começa, você fica naquele sonho, naquela ânsia, será que eu vou ser bom? Eu quero chegar lá logo, eu quero... Perdido, né? Eu quero que alguém me fale alguma coisa. E aí ele foi montar, na sexta, não sei, ou no sábado, o estribo escapou do pé dele, ele caiu. E aí, acho que foi na sexta. Aí no café da manhã, no sábado, tipo assim, eu não tinha 5 rodeios na carreira, 6, 7 rodeios, 8 rodeios na carreira, tá? E o primeiro rodeio grande que eu comentei que foi o Copper Country lá de Aviraí. O Copper Country, rodeio muito famoso. Aí ele tava tomando café assim, e ele falou assim, comentarista, né? Isso vai ficar bom. Olha, eu já vi muitas estrelas do rodeio falar isso. Isso vai ficar bom. E tipo assim, foi a única passagem minha com o Virgílio, 15 dias depois eu falei assim, como que é as coisas, acho que Deus deu pra ele cair desse carro, vai passar o último fim de semana com a família, e depois na sequência aconteceu, tipo assim, isso foi em setembro e ele foi no começo de outubro que ele... Então, tipo assim, tem essa passagem dele, ele me viu uma vez comentando e eu pra mim falou assim, isso vai ficar bom. Ele era foda, velho. Entendeu? Tipo assim, eu tava ali ainda meio capengando na coisa ainda mais no cavalo que eu tenho um pouco mais de touro eu montei, eu tenho um pouco, não é melhor que tem dificuldade no cavalo. Eu perdi uma boa parte da minha vida em sentimentos quando a gente perdeu o Virgílio, lógico, eu acho que um dos maiores percas do rodeio eu tive. Com ele foi eu, porque um amigo, você foi quem mais sentiu? Fiquei sentido, fiquei baqueado, já larguei do rodeio um tempo. Fiquei na fazenda do Paulo Henrique Linhares, ele era vivo também. Falei, Tiquinho, tô com a cabeça ruim, preciso passar uns dias aí, depois do Gilo eu vou parar com o rodeio, não tenho mais sentimento, segui. Depois ele morreu, né, cara? Foi uma fatalidade, não foi Deus que levou ele, alguém mandou ele pra Deus. Entendi. Aí eu voltei ao normal e estamos seguindo a vida. O que você mais sente falta de estar no rodeio como competidor? Você continua vendo seus amigos, conversando como juiz. Mas o que você mais sente falta da época de competidor? O que eu sinto falta da época de competidor, pra mim, o que eu sinto falta da época na geração de hoje, ou você fala... Não, quando você montava hoje, você sente mais saudade da época que você montava? Nossa, acho que no geral, Eugênio, porque quando você é peão, cara, você incorpora dentro do rodeio no geral. O rodeio vai começar às 7 horas o rodeio de Cutiano, mas você já tá lá às 5 horas da tarde. Então você tá esperando. E quando acaba o Cutiano, você não vai embora, você quer assistir o boi. Acaba o boi, você quer assistir a prova do tambor, prova do tambor, você quer assistir o timpé, você quer assistir as provas que tem, que tá entretenimento dentro daquela festa. Hoje como juiz é mais remoto, né? Mas como peão, eu falo assim, eu não sinto tanta falta. Porque você ainda tá no rodeio. Porque eu ainda tô no rodeio, acho que é isso, porque eu ainda tô no rodeio. O que eu sinto muita falta no rodeio, que me entristece muito, Eugênio, é a falta de atenção com o profissional, no geral. Às vezes é uma falta de consideração, por exemplo.
quando uma comissão te quer para trabalhar para eles vai, te contrata, te trata bem. E aí no outro ano eles não te querem, e eles não chegam essa informação que eles não te querem, já liga para outro e vira as costas para você e não te deu atenção do que você fez lá para ele no ano passado. Lá, pô, Eugênio, uma informação até você não ir na festa, porque quando a gente perde um evento, o Eugênio, a gente não perde uma semana, a gente perde um ano. Porque aquele evento só vai voltar o ano que vem. Entendi. Então você perdeu esse evento, você perdeu o ano até chegar nele. A gente vive o dia a dia, se trabalhar toda semana, nossa, é maravilhoso. Mas você vai chegar no fim do ano. É sempre legal e é muito difícil quando a comissão fala assim, cara, não vai dar certo. Nossa, isso é um ego, cara. Porque, tipo assim, você já tá pronto pra outra coisa. Eugênio, eu tô falando isso de coração. Eu fiz um rodeio em Rondon aqui, rodeio minha paixão. Os rodeios que você escolhe para ser o rodeio da sua vida. Porque Luanda, para mim, é a melhor festa do país, uma mega festa, que a gente tá nela todo ano. Eu comecei jogando rodeio aqui. Eu fiz um rodeio durante 17 anos consecutivos. Pô, 17 anos consecutivos dentro de uma arena. Quando eles me contrataram a primeira vez, eu era bem novinho, não tinha tanta confiança. Os caras falaram assim, mas esse juiz vai dar conta de jogar nosso rodeio, que o rodeio era meio faroeste. Era muita briga, peão brigava com o juiz, e eles levavam os juízes às vezes barato, que não tinha aquela... Não empunhava pulso, e eu cheguei lá, rapaz, eu novinho, então eu tinha um pulso porque eu já tinha vindo do fundo dos bretes. Eu sempre fui um cara imperativo, com amizade com todo mundo. Consertei o rodeio. Acabou, o cara foi me pagar, o Roberto Corredato, ele é prefeito, hoje presidente da festa, ele foi me pagar e falou, rapaz, eu fiz uma reunião aqui, nós não estávamos confiando no seu serviço não, mas nós não teve uma briga aqui. E nisso foi 17 anos, veio a pandemia, eu fiquei 2 anos sem ir lá, eu estava de olho fechado achando que eu voltaria esse ano. Gênio, a festa não teve capacidade de me ligar e falar assim, Mirtim, infelizmente esse ano não vai dar para você trabalhar no nosso rodeio. Eu tô de coração partido, eu tô de luto por Rondon. Tô de luto pelo rodeio de Rondon. Sem medo de falar. Entendi. Então isso daí eu sinto muita falta. É falta de compreensão, falta de... A gente não tem... Comunicação, né? Falta de comunicação, isso, uma falta de comunicação. Se o rodeio tivesse mais comunicação, os profissionais acho que abria mais a cabeça e entenderia porque você não foi na festa. Entendi. Muita gente briga assim, pô, aquele cara tá tomando teu rodeio. Eu falei, que tomando meu rodeio? A comissão que quer pôr ele lá esse ano. A comissão, quando é fiel e te ama, ó, é nós de novo esse ano. Eles não acertam nem preço, porque já sabe quanto que você ganha. Eles só pedem pra você segurar a data. E quando eles não querem te levar, eles não falam que você não vai. Eles contratou, te largou um lixo. Entendi. É isso aí que eu mais reclamo do rodeio. Fora isso, o rodeio é minha vida. Rodeio é minha casa, rodeio é minha forma. Você foi em todos, como competidor, você foi em todos os rodeios que você quis? Eu fui em todos os rodeios que eu quis, em modéstia à parte, eu montei em todos os melhores rodeios do Brasil. Não foi nenhum pra trás? Todos, nenhum. Taboado, Barretos, Colorado? Todos. Eu só não montei em rodeio que nasceu depois que eu parei de montar. Porque esses dias, o que eu quis ir, graças a Deus eu consegui montar. Até porque eu já vinha de uma bagagem junto com o Virgílio, ele foi campeão em Barretos muito recente de carreira, em 1991, montamos em 91 no Barretos, voltou em 92 e já foi campeão. Aí aquilo abriu as portas para nós, né? Ô Virgílio Gonçalves, ô Virgílio, seu convite, não, tem que dar pro meu amigo, que é o Mirtim Cosme. Então nós foi um parceiro de viagem. Ele te ajudou bastante também. Me ajudou para montar os melhores rodeios. Na época que ele virou o melhor competidor, ele tinha os melhores rodeios. E como a gente viajava junto todo final de semana, eu montei os melhores rodeios. Modéstia à parte, não fui um mau peão. Eu não fui um super campeão, mas não fui um mau peão. Ganhei prêmio, eu ganhei carro, ganhei moto. Eu entrei nas melhores finais. Então eu fui um campeão de rodeio. Doa quem doeu, eu fui um campeão de rodeio, eu não fui um super campeão. Mas o campeão de rodeio, graças a Deus, eu fui. Você é um cara realizado, campeão. Passei em todas as companhias que você imaginar, eu montei em tropa deles. Eu morei na WR quando eu era moleque. Eu morei na WR e eu acho que eu tinha acabado de fazer 18 anos. Tava na febre, na força. Montava em 10, 12 cavalos por dia. Finado Valtinho chegava lá e gostava de experimentar cavalo à noite. Morava eu e o Altino Simeão. Embaixo da bancada, lá no Aras. Quartão, apartamento, né? Morava lá, molequinho. Aí de repente me chegava o Vartim, diplomatão, aquele poeirão. Vocês não montam um cavalinho ali pra mim agora, que tem que ser agora, porque pra acostumar com a noite. Nisso ele já tava na noite, né? Chegado, o Valtinho era doente por causa de cavalo.
Eu lá, vou pôr uma botina e já tô subindo lá, Vartinho. A hora que você chegava lá, tinha uma tropa fechada. Ele não tinha horário pra Não, ele não tinha noção da noite, do horário da noite. Porque tanto faz, 8 horas da noite escureceu, né? E começa a clarear às 6 horas da manhã, então das 8 até às 6, pra ele não tinha hora. Ele gostava da noite, então nós chegava lá pra montar, olhava assim a tropa inteirinha fechada. Ai meu Deus do céu, aquilo lá montava em 15 cavalos cada um. De madrugada. Madrugada também esse é o dia. Eles iam montando. Nossa, Aí de dia fechava a tropa de dia, não, vamos experimentar uns cavalos. Tipo assim, vai experimentar cavalo? Não é um cavalo, 2, 3, era 40. Isso nós montava em 2 peão, 3 peão. Então ele também foi na escola também. Eu cheguei a montar em 18 cavalos num dia lá no Aras Big Horse. O Altino Simeão é vivo e a prova. Tava eu, o Altino Simeão, o Vanderlúcio Gomes e o Valtinho Biasi. Eu cheguei de São Paulo, que eu fui morar em Novo Horizonte, o Valtinho já tinha chegado no rodeio de São José do Rio Preto. Aí naquela semana eu tinha ido morar no Aras, um molequinho, né, com medo, morrendo de medo dos rodeios grandes, aqueles cavalos desse tamanho da WE, que nós nunca tinha visto aquilo, os cavalos daquele tamanho. Eugênio falou, não, vamos experimentar aquela tropa lá, Valtinho, que nós montou esse dia pra trás, vamos colocar um Bertinho, uns 2, 3 cavalos. Beleza. Com um cavalão, já bateu, assim, veio tocando de roda, o molequinho, consegui parar nesse cavalo, O Altino falou, esse moleque é novo nada, Bertinho, você é puta velha de rodeio. Olha o jeito que esse moleque montou nesse cavalo, chama Roxinol o cavalo, o primeiro cavalo WE que eu montei, lá no Aras. Aí depois eu montei mais numa tantada, que eu não lembro nem o nome. Aí o primeiro rodeio que eu fui, quando eu tava morando lá, foi em Rio Claro. Tava morando lá, o Valtinho ligou pro Asa Branca, ô Asa, você vai fazer um rodeio essa semana, leva um peão meu de São Paulo, que sei lá, e veio pra Rio Claro, eu, Asa Branca, o Cobra. E eu fui tendo essas experiências, eu já fui avançando nos rodeios melhor, com a turma, outro nome. E eu fui em Rio Claro, consegui ganhar um prêmio, voltei pra Novo Horizonte, era muito dinheiro ainda, rapaz. Nossa, aquele prêmio naquela época, eu lembro que o baixinho falava assim, ô Mirtinho, compra umas novias, deixa aí, rapaz, o Valtinho deixa você pôr aqui, acho que dava pra comprar 9 novias. Eu falei, não, Zezinho, então vamos fazer assim, nós vamos comprar de sócio, que você já tá no Aras mais tempo, eles não vai comprar pasto teu. O Zezinho bebê falou assim, Zezinho é irmão do Bahamas, falou, eu soltei um bezerro no meio de 1000 bois desse povo, a cobra picou o meu. A cobra tinha picado um bezerro dele no meio do invernário de 1000 boi, do Valdir, cara, aquilo era moçado. Aí vai indo, né? Com o Asa também você teve muita ligação? O Asa morou 10 anos na minha casa. 10 anos? Nós moramos 10 anos juntos. Andando junto, e nos rodeios, pra lá e pra cá. Nós conviveu na mesma casa assim, acho que durante uns 10 anos. Uma puta de uma experiência também. Foi também? Nossa senhora. Porque ele revolucionou a locução no Brasil. Foi. Um cara humano, um cara bondoso. Só fez mal pra ele? Mal não, porque quando você tá vivendo uma história, você não tá fazendo mal. Você tá vivendo a história que te alimenta, né? E a história dele alimentou ele a vida inteira. Então ele não foi um cara ruim pra ele ou pra nós. O que ele fez pra ele não foi bom. Mas pra nós não foi bom o que ele fez pra ele, mas pra ele era bom. Entendi. Então ele viveu A isso gente aí. julga de fora, mas pra ele estava feliz. Tava feliz. Ele falou, eu não vou levar nada dessa vida, por isso que eu faço esse tipo de coisa. Tanto que no finzinho de carreira dele, as entrevistas deles, o maior arrependimento do Asa Branca era só ter sido envolvido com droga, do resto ele não se arrependia de nada. Então acho que essa parte obscura dele aí que fudeu a vida dele, né? No bom sentido. No bom sentido, Na né? palavra certa. Mas do resto ele era um cara 100% já. Muito bom amigo, bom companheiro, bom parceiro. Eu vi ele matar fome de muitos peão, muita gente no rodeio. Matar fome assim, força de expressão, no rodeio às vezes um peão não estava um dia, estava rodado, ele dá o dinheiro pro peão, ele via que o peão não ganhava um prêmio, ele falou, aquele cigano faz 2 semanas que tá montando os rodeios cortado, acho que ele tá precisando de um qualquer para ir embora. Eu lá dava um dinheiro pro cara, e eu via aquilo, eu falei, meu, esse cara é fudido, bicho, ele é diferente, meu. E foi essas histórias aí, foi assim, hoje a gente tá nesse pódio aí, ó. E Eugênio, você sabe que eu queria estar começando a jogar rodeio agora. Agora. Na geração de agora, que tá os peão agora. É uns moleque mais educado, uns moleque que tem mais orientação familiar, uns moleque novo, os caras que não bebe. Você olha você vê o semblante dos peão de hoje em dia é diferente do passado. Você vê que os moleques, ele não tá drogado, ele não tá bêbado. Ele tá focado na profissão que ele escolheu para ser.
Ele virou um atleta de rodeio. Nós não era atleta, nós era peão de rodeio. Um peão de rodeio mesmo. Aquilo ia pros bailes de espora, nós chegávamos nos rodeios um dia antes, Eugênio. Nós acabava de ir armarendo, tipo na quarta-feira, o rodeio começava na quinta ou na sexta. Aquilo nós já vestia botina, espora, calça de couro e ia pros bar jogar bilhar. Você já pensou hoje? O peão de calça de couro jogando bilhar no bar? Ele é chamado do quê? Se os moleques jogando bilhar lá em Ooroeste, eu gosto com o meu chapéu de feltro, eu gosto de viajar com ele porque eu não sou muito bom de formar chapéu. Então eu viajo com ele na cabeça, se eu largar ele no bar que o sol pegar, eu gosto de lá de chapéu, eu gosto. E aí eu cheguei lá, era um boteco, era um feriado, e os meninos estavam jogando esses Luca de chinelo, de short, de camiseta, e cheguei eu de chapéu e chegou pra jogar. Aí todo mundo tava no bar e ficava olhando assim, esse cara de chapéu aqui. Você imagina antigamente, o Batatão mesmo, o peão aí, ó. Ele chegava 2, 3 dias antes no rodeio, já apoiava o colete verde que ele tinha, um coletinho, chapéu, calça de couro, botina, espora, amarrava a rédea aqui e ia pros bar jogar bilhar. Era normal. Era um peão de rodeio. Andava, eu lembro que ser muito pouco, tipo, você lembra o peão ficar a noite inteira com... Que noite inteira? O Eugênio, o Amarildo Francisco, quando ganhou o campeão em Americana, ele não dormiu nem um dia. Ele trajou na quinta-feira e destrajou para ir embora. Ele acabava de montar, vinha pra barraca jogar baralho, de botina, espora e rédea. E ali um dia jogando baralho, e vinha no rodeio, ia lá, montava e voltava a jogar baralho. Ganhou o carro no domingo, destrajou, montou e foi embora. Então tinha esse lance, hoje você não vê um peão na festa mais, rapaz, você tá doido? Você caçar um peão pra tomar uma cerveja depois do rodeio, você não encontra. É difícil. É difícil, mudou tudo. Antigamente você só via o peão na madrugada. Ele ia pra madrugada, o rodeio era uma consequência. Não, o rodeio era uma consequência. Mas foi bom, né? Foi muito bom. Você se arrepende de alguma coisa? Se arrependo, muitas coisas. Não só no rodeio, se arrependo de muitas coisas que eu fiz na minha vida. Eu poderia ter facilitado as coisas e ido por um outro caminho. Eu seria hipócrita de falar que eu não me arrependo de nada que eu fiz. Lógico que eu me arrependo. Eu me arrependo de, às vezes, ter maltratado uma comissão, o senhor de uma comissão, ou ter feito umas coisas que eu não faria hoje. A gente faz as coisas da época. E muitas coisas que eu fiz eu não faria, eu faria diferente. Então, se eu faria diferente é porque eu me arrependi do que eu fiz, né? Às vezes você ser ignorante com uma pessoa que não tem nada a ver no rodeio, vai lá falar alguma coisa pra você, você ignora e sai fora, fala, pô, mas que cara arrogante. Aí depois você parar pra pensar hoje, você fala, por que eu fiz aquilo? Vou te contar uma história. Eu tava no Parque da Água Funda com a tropa do Zezito, e eu montei uns burros pra ele. É um moleque. O seu Claudio Honor Blanquinho era um velho, lá de Fronteira, que estava ajudando o Zezito no Parque da Água Funda. Um velho experiente do trecho, domador de burro. E eu, moleque. E apanhava o pé, batia nas paletas do burro e não sabia tocar. Ele chegou e falou assim, Mirtinho, quando você for mexer no burro, você toca atrás que o burro vai pra frente. Se você bater o pé na frente, o burro vai correr. Vai tomar no seu cu, seu velho da desgraça, não sei o que. Eu xinguei tudo esse velho. Eu tinha o que? Acho que 16 para 17 anos. Hoje eu falo, por que eu não quis aprender com o seu Claudio Honor? Eu preferi xingar ele. Por orgulho do velho que ele me ensinando e eu achar que eu sabia. Eu não sabia. Mas isso é do rodeio, né? Isso é do rodeio, né? Querer ser ignorante, querer ser bravo. Você fala com as pessoas assim, que isso aqui é o beijo. O rodeio não é mais Velho Oeste, cara. Não é mais, isso aí. Não é mais Velho Oeste. Porque era Velho Oeste, era a ignorância. O que mais atrapalhou o rodeio peão é a ignorância do rodeio. Que ainda continua ainda. Continua bem. O rodeio era um filme de cowboy, antigamente. Com cenários diferentes. Sem roteiro, né? Sem roteiro. E a gente queria viver aquela história, ser bravo também. Quando a gente tinha uma oportunidade de ser bravo, nossa, nós queria ser o peão. Quem nunca foi? Ia participar de greve. Então, Eugênio, eu me arrependo de várias coisas que eu fiz, que eu faria diferente hoje. E quando eu falo pra você que eu queria estar jogando rodeio na época de hoje, é porque a educação, a orientação, e eu tive uma bagagem dentro do rodeio de bagunça. Da noite, beber cachaça, de ir no baile, muezada. Eu fui o verdadeiro peão do rodeio mesmo. O jogado da madrugada, vamos dizer assim. Hoje eu não tenho mais essa resistência, então eu queria estar jogando rodeio hoje porque acaba o rodeio, nós vem embora dormir. A gente tem horário, levanta, toma um café, troca uma ideia de dia com um e com o outro. Está totalmente diferente. E quando eu comecei a jogar rodeio, eu não tinha tanto crédito como um juiz que seria responsável. Por causa da sua responsabilidade como peão. É isso aí. Então eu paguei um pouco
Depois os peão que realmente que conviveu comigo, que conviveu dentro da minha casa, que andou comigo, que viajou comigo, esses peão põem a mão no fogo por mim, até hoje os que estão vivos. Tanto que eu estou em Luanda, desde o primeiro rodeio da minha carreira, eu estou em Luanda até hoje, quem faz o rodeio de Luanda é o Bal. O Bal viajou muito comigo quando eu era peão. Nós não todos juntos, nós parou de andar junto, nós brigávamos demais. Mas nós brigávamos com os outros. Nós foi em 3 rodeios, gente, nós arrumou 3 brigas. Nós arrumou 3 brigas, nós falamos, bom, vamos parar de andar junto, porque eles vão acabar matando nós dois. Então, cada rodeio é uma época. Cada história, né? Cada história do rodeio é uma época que você viveu. Tem um pouco perguntando assim, quem foi o melhor peão de todos os tempos? Eu falei assim, depende da época. É isso aí. E não tem o melhor que foi, porque sempre tem um cara que é semelhante, que inspirou, que ficou bom. Você vê, a gente hoje tem o Ari Piovesan, filho, o Diego, que é irmão do Ari Piovesan, filho, que são filhos do Ari Piovesan, que montou muitos anos comigo. Então eu tenho uma visão do Ari Piovesan velho, e os filhos dele são totalmente diferentes do que o Ari Piovesan fez. Porque o Ari Piovesan foi um indisciplinado no rodeio igual eu fui. Como foi pior, a gente não era disciplinado. Não tem filtro, né? Não tem... Os moleques dele, velho, são totalmente. São um profissional autêntico da época. Então as coisas mudam aí, cada um viveu uma época, né? Uma história. Qual foi o cavalo mais duro que você montou? O animal mais duro que você montou? Eu montei bastante cavalo duro, montei no Naval do Zé Paraguai na época. Na sua opinião, assim, qual foi o mais chato montar? Mais, assim, se fosse na época você não escolher de jeito nenhum mais, você não pegaria? Eu não queria montar no Naval. No Naval? Você montou? Era um cavalo que montei nele em Colorado. Primeiro dia em Colorado. Fui feliz na montaria, fiquei em primeiro lugar de nota, consegui parar nele. Era um cavalo que ninguém desejava ver no sorteio. Ele saía andando nas mãos aqui, pulava de roda. Rodava numa hélice assim, só que ele pulava de roda, ele batia o pé no chão, dava o coice e rodava. Ele era um cavalo totalmente difícil de montar, então o povo não queria muito ele no sorteio não. Acho que um dos cavalos mais difíceis que eu montei foi ele. E a montaria inesquecível que você foi? Inesquecível? Foi assim pra você? Acho que foi em Cajamar. Eu fui campeão em Cajamar, numa égua do Ari Piovesan, chamava Granada. Acho que uma montaria mais completa, mais macia, mais gostosa que eu fiz até hoje na minha carreira foi na Granada. Ela era uma égua, Eugênio, ela lembrava uma égua de hoje que ela lembra. Vou falar Paixão Caipira, porque a Paixão Caipira pula na boca do brete, e a Granada saía pulando, ia pulando para frente, assim, ó, crescendo o pulo do meio da arena para frente, parecia que ela crescia, mas ela era uma égua macia, gostosa. Foi uma montaria que eu não esqueço, foi em Cajamar, nessa égua. E teve várias também, né, se a gente for lembrar, mas a inesquecível foi da Granada do Ari Piovesan em Cajamar. Uma das melhores montarias que eu fiz. Foi uma das melhores que você fez. Cajamar é um rodeio bonito, eu nunca fui lá não. A Damantina, eu montei num cavalo do alemão, cavalo branco, pulava rodando também, um cavalo que ninguém queria montar nele no sorteio, ele rodava rápido demais. Eu acabei parando nele na Damantina também, uma das montadas que eu não esqueço. Cavalo difícil de montar. E teve várias, né, Eugênio, que a gente lembra assim das mais gostosas, né? Mas foi vários eventos bons. Mas, gente, você não acha que a educação tá no WhatsApp na entrevista, não é que o rodeio vai começar daqui a pouco. Tá, e passou uma hora. E eu tô aqui perguntando pro Tiba, né? O Tiba não chegou lá ainda. Então tá melhor, vamos ver. Falaram que. Não tem tempo ainda. Vai dar 5 horas, é que a gente tem que estar 5 e meia, 6 horas lá, né? Mas o Virgílio foi com quem você mais viajou? Foi. Eu viajei muito tempo com o Virgílio. Foi o peão que a gente era mais próximo. Você vê que todos os peão, eles são uma dupla. Ou é uma dupla ou é um trio. Você chegou no rodeio, você viu aquele cara, você pode ter certeza que os outros vai ter com ele. Se você viu o Ari, eu vi o Pingo e o Diego. É isso aí. Então a região, região de Piracicaba viaja esses, região de Rio Preto viaja outros, região de Mirassol são outros. Então é assim. Então na época que a gente veio de São Paulo para o interior, morar em São José do Rio Preto, eu viajei muito com o Virgílio. Aí depois quando chegou no Rio Preto, que as festas espalhavam muito e todos os rodeios era bom, às vezes o ele ia num lugar e ia para o outro, a gente ia contra o peão, eu viajei muito, o Galdério, com o Sartório, com o Batata, Marildo Francisco, Virgílio, Jair Honório, Zé Mariano. Isso daí, nós tudo foi parceiro de viagem. Você montou com todos os grandes nomes? Montei. Todos os grandes nomes. Montei.
E modéstia à parte, sou amigo deles até hoje, nunca tive uma diferença com o peão do passado, do presente. As diferenças que teve foi pela opinião deles sobre meus trabalhos, meus julgamentos. Às vezes eles me gostam como pessoa, mas não gostam do meu trabalho também, porque a gente não é perfeito, não agrada a todo mundo. Mas Eugênio, desde quando eu treino rodeio, eu entrei no rodeio para manter a perfeição, porque o peão que merece ser campeão, ele tem que sair campeão da festa, Eugênio, porque não é toda semana que ele merece ser campeão. E quando a semana é daquele cara, você tem que focar no cara que está com aquele espírito de ganhar a festa, porque ele está com sorte de montar em animal bom, ele está indo bem. Você tem que focar, você tem que dar atenção para você não errar com ele. Eu sempre foquei no cara que tem que ganhar o rodeio, ele tem que ser o campeão da festa. Pode ser que o outro achou que era um ou outro, mas a tua visão como um juiz, você dá um campeão para um cara que mereceu, rapaz, aquilo é o maior ego do que você está fazendo, você dorme feliz, o cara ganhou campeão. É gostoso demais você fazer a coisa certa. E eu sabia que o rodeio ia mudar. Eu sabia que o rodeio ia chegar nesse pódio, gente, porque lá do passado, quando a gente, na força de expressão, quando a gente era lambão, eu tinha uma visão que não era daquele jeito as coisas, a gente vivia daquele jeito pela época. Mas tinha que melhorar aquelas condições, mas as coisas iam melhorar. O dinheiro foi chegando, as luzes foi chegando, os adesivos foi chegando, a maquiagem do rodeio foi chegando, os diretores do rodeio foi colocando um dinheirinho no rodeio daqui, dali. Depois se organizando, foi padronizando. Foi se padronizando. Então hoje você pega um rodeio para organizar, é fácil, só aperta o botão, a festa está pronta. Por quê? Porque você tem um bom profissional, você tem uma boa arena, você tem uma boa tropa, uma boa boiada, os caminhões são tudo excelente, o trato é diferente. Então eu perguntei pro Marcelo Siqueira, como que é uma festa desse tamanho, você é tão novo, e você assim, aqui, as pessoas que a gente contrata, eles sabem o que tem que fazer, a festa anda sozinha. É isso aí. Tanto que eu lembro, eu falo sempre isso pros locutores, quando o Barra Mansa foi em Colorado, o Barra Mansa fala isso pra gente, não sei se é verdade, do seu Odair. Ele falou, o Barra falava assim, olha, eu fui fazer o rodeio de Colorado, eles perguntou se eu falava verso, eu falei, de vez em quando eu falo verso. Ele falou, Barra, a gente não gosta muito de verso aqui, se você evitar falar, a gente vai ficar agradecido. E se você não falar nenhum verso, você está contratado para o ano que vem. Então o Colorado é um rodeio fácil de trabalhar, gente. Ela é uma festa pesada, lógico que sobrecarrega no profissional. O que você está fazendo no rodeio de Colorado é um mega evento, cara. Aquela responsabilidade está nas tuas costas e você não pode sair dali por baixo. Você tem que sair superior, porque daquele rodeio você vai fazer o outro, é a tua vida que está... A sua vida financeira vai depender do trabalho daquele bom rodeio. E o bom rodeio é fácil de trabalhar, por quê? Porque todo mundo é bom. Eles não contratam derrubada. É a melhor tropa, é os melhor peão, é os melhor locutor, é o melhor som. Tudo é o melhor. Melhor luz, quando eu vou trabalhar com cobertura, quando um rodeio pequeno que a luz é ruim, misericórdia. A sintonia do rodeio grande fica bom porque todo mundo sabe o que tem que fazer. E os rodeios menor fica mais difícil às vezes porque tem um que manda uma coisa, outro manda uma coisa. Então você fica esperando eles mandar você fazer. Quando o rodeio é grande, eles não precisam mandar. O rodeio começa às 7 horas, 7 horas você vai começar às 7 horas e a qualidade vai acontecer. Então é fácil trabalhar no rodeio grande. Se o Mitinho Cosme não fosse um peão, ele seria o quê? Rapaz do céu, meu sonho era ter uma boate na noite, tocar à noite, porque eu fui um peão, eu amo a noite, amor. Eu acho que eu ia ser bagunçado de um jeito. Eu ia ter uma boate, pra viver na noite, na festa, na luz, eu sei lá, eu gostava demais da noite. Você é um cara feliz? Sou. Realizado? Não sou realizado. Acho que Deus falhou um pouquinho comigo, não sei se foi porque eu fiz por merecer também, mas eu não sou realizado 100%, Eugênio. Eu fui um cara que sempre vivi sozinho. Eu tentei fazer família, não consegui. Sei lá. Tentei uma última agora, não consegui de novo. Então eu não fui realizado. Nessa pena esquisito, não. Como peão de rodeio, eu realizei os sonhos que eu tive de montar nas festas. Não realizei ser um campeão em todos os rodeios, porque não existe. Isso, né? É difícil. Eles têm um super campeão fudido aí de bagagem pra você ser esse super campeão. Fui feliz como peão? Ótimo. Sou feliz como juiz? Sou, porque eu vou sair do rodeio de cabeça erguida, eu não tenho um rabo preso. Da minha vida de carreira de juiz, Eugênio, eu vou sair de cabeça erguida e abraço qualquer um no fundo do brete, qualquer lugar do mundo. Eu sei que eu vou chegar de cabeça erguida e vou sair de cabeça erguida.
Mas do outro lado, você é feliz como juiz? Sou feliz como juiz, eu só não sou tão recompensado como eu queria ser recompensado, porque o que eu projeto a minha cabeça pro rodeio, às vezes não é a sua. Pô, meu tio, você me gelou naquele... Eu falei, por que te gelou? Como gelou? Por que gelou? Aquilo era a minha opinião, não era a sua, e quem era o juiz era eu, então às vezes a gente não tem esse respaldo. Poxa, você acha que eu não vejo? Pô, eu montei com um grande espião que está montando até hoje. Você acha que eu não tenho vontade de estar julgando aquele cara, de estar julgando aquela tropa, de estar naquele evento trabalhando, porque você está fazendo o que é certo? Às vezes você não tem condição de estar em todos os rodeios, porque são muitos profissionais que apareceram, e a época hoje é diferente, o povo hoje é mais bonitinho, mais moderno, tem uma grana para poder se sustentar no rodeio, mas é diferente. Se nós não ganhar a grana do rodeio, em modéstia à parte, eu vim aprender a trabalhar na pandemia. Então, da idade que eu tenho, a pandemia foi 2 anos. Entendi. Então nós trabalhamos só na pandemia e o resto. Entendi. Viveu do rodeio. Então, eu sou um profissional autêntico do rodeio, eu sobrevivo do rodeio 100%. Entendi. 100%, eu não tenho outra renda. Faço, você faz um rolo, pega um trem, vende, paga um negocinho, tentei fazer várias coisas, faz linguiça, faz uma coisa para vender. Você se vira. Mas a minha renda 100% é do rodeio. Formei minha filha do rodeio, vivi do rodeio, consegui dar uma boa educação para ela, consegui dar uma vida boa para ela. Tudo que eu não tive quando eu era criança, eu tentei dar para ela da minha forma. E a orientação que eu não tive do meu pai, eu passei para ela. Eu expliquei o jeito que era a rua para ela, porque na rua eu sei falar 100% o que é a rua. Se você falar para mim de uma comunidade a um condomínio, eu te falo todos os obstáculos da comunidade que eu vivi, e depois te falo dos condomínios que eu vivi nos condomínios. Condomínio de força de expressão, poder aquisitivo melhor que as comunidades. Mas eu sou quebrada, até hoje, eu amo comunidade. Eu quando eu estou no rodeio, eu estou em São Paulo. E eu estou em São Paulo para visitar um amigo, eu tenho que ir aonde? Quebrada. Nas quebradas. Entendi. Então, as quebradas da noite acabam com a minha vida. Tim, se fosse para contar a história, nós ia até Nossa senhora, agora são quase 5 horas da tarde, tá aí. Eugênio, assim, é um prazer, cara, pegar pessoas igual você, que chegou no rodeio, e queira ou não, você tem uma passagem dentro do rodeio, você não entrou de abeia, você sabe o que você fala, você conhece os profissionais, e você é um cara que está ajudando a levar esse esporte aonde ele tem que chegar, porque o rodeio vai chegar. Eu não vou estar vivo para ver isso, queria estar vivo para ver o rodeio aonde ele vai chegar. Porque o que eu vi até hoje, eu já tinha uma expectativa que ele ia chegar a esse pódio. Uma perspectiva, né? E vai ser daqui para melhor, porque tem pessoas como você, tem pessoas que antigamente faziam rodeio que não tinham estudo, já você tem um estudo. É o que eu falei, antigamente os peão vinham com um copinho de conhaque, um copinho de uísque, uma pinguinha boa, hoje é uma bíblia. O cara manda um fumão na boca lá, senta no fundo do brete, já abre a Bíblia na perna, reza lá a fé dele, guardou a Bíblia e foi lá. Então ele foi pro fundo do brete, ele não tem intenção de matar ninguém. Ele não foi pro fundo do brete com intenção de ferir ninguém, ele foi a intenção do fundo do brete de montar, fazer o serviço dele e ir embora, porque é a profissão dele hoje. E antigamente não, você já ia com maus intenção no rodeio, não todo mundo 100%, mas alguns tinham essas intenções de prejudicar alguém. Ah, hoje eu mato fulano, hoje eu bato em fulano. Era mais ou menos assim. Lá atrás não adianta ser hipócrita de falar que era assim. Era assim. Então hoje mudou. Então pessoas assim, pô, como que eu vou brigar com você num rodeio? Que brecha que você dá pra alguém brigar com você, Eugênio? Procuro não dar. Você é um carneiro. Sim. Do bem, é um cara do bem, é um cara que quer as coisas certas, as coisas bonitas. Você agregou no mundo do rodeio hoje. Então pessoas igual você, fazendo parte desse esporte, a gente vai chegar onde nós não imaginamos, cara. A gente tem muito potencial para isso. Fico agradecido. Obrigado mesmo, porque eu sempre falo aqui, eu não gosto de fazer entrevista em rodeio, porque é sempre assim, por exemplo, o rodeio estava marcado para começar a prova às 6 horas, mudou para 5. Eu tinha marcado primeiro às 4, agora é 5. Eu tô atrasado, mas enfim. Se nós ficar aqui, nós não vai nem no rodeio. No rodeio. Mas só também, às vezes essas oportunidades, elas passam, de esperar de encontrar ele em outro lugar, às vezes não vai conseguir. Mas esse aqui eu sei que eu tenho... Posso sentar com ele umas 5 vezes que tem mais um monte de história. Nossa senhora, a gente, se fosse para contar as histórias que a gente vai lembrando, por exemplo, vai acabar aqui, aí fala, puta, por que eu não falei aquela passagem? Por que eu não falei aquilo? Por que eu não falei aquilo? Aí você guarda para a próxima. Vai ter muitas próximas, se Deus quiser. Obrigado, gente. Espero ter gostado. Eu te agradeço. Se inscreva no canal, deixa um like aí, deixa um comentário. Até o próximo vídeo.
E todo mundo assiste e deixa, porque vai saber que a entrevista do meu time teve repercussão. Amém. Um beijo pra todo mundo. Valeu, um abraço. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.